Ontem, senhora presidente, eu falei aqui da tribuna dos problemas que enfrentamos na área da ciência e tecnologia, onde os recursos vindos de fundos setoriais para estimular pesquisas científicas e tecnológicas vêm sendo até agora desviados pelo governo para pagamento de dívidas. Agora, senhores senadores, indo um pouco além, a um outro setor, uma outra área que tem sofrido danos enormes, prejuízos nos últimos anos, certamente esteve na política externa brasileira. Nossa diplomacia esteve por vários anos a fio a serviço mais de projeto ideológico que qualquer outra coisa, que deixou de lado diretrizes históricas das relações internacionais brasileiras. E é isso que a nossa atuação nacional, ela sempre foi considerada exemplar nos fóruns internacionais, mas se apequenou na última década. Agora, felizmente, parece começar a tomar ares mais virtuosos com a chegada do novo governo. Novo governo ainda deixando dúvidas, mas ao menos deixando boas impressões, bons augúrios na área de relações internacionais. Por exemplo, está hoje nos jornais, principais jornais do país, que o novo chanceler José Serra, que até bem pouco estava aqui no Senado conosco, o chanceler José Serra, no seu discurso de ontem, de posse, afirmou que o Brasil deixará de guiar sua diplomacia por interesses de um governo ou de um partido. Frase ipsis literis do novo ministro. E apresentou novas diretrizes, onde a principal será priorizar acordos bilaterais em vez de multilaterais que eram adotados pela gestão Lula em especial, modelo que acabou isolando o Brasil. José Serra se referiu à Argentina, por exemplo, como, a partir de agora, parceira preferencial e citou os Estados Unidos, China, Japão e a União Soviética, e a União Europeia como prioridades da sua gestão. Também destacou a vigilância que precisamos ter com relação à democracia, liberdade e direitos humanos e na relação com outros países. Esta correção de rumos, necessária e bem-vinda, é o início de uma série de mudanças que precisam ser realizadas. Os obstáculos são imensos e o trabalho a ser reconstruído é enorme. Os primeiros movimentos indicam sinais de modernização e resgate dos nossos tradicionais valores diplomáticos. Um equilíbrio inteligente que pode render enormes ganhos ao Brasil e certamente vai render. Sabemos, então, que, finalmente, depois de pouca produção durante longo tempo, estamos trazendo de volta a política comercial exterior para os salões do Itamaraty, que possui um corpo técnico competente e preparado para tratar dessas questões. Irão juntar-se ao grupo dos excelentes profissionais que já atuavam no setor dentro do Ministério do Desenvolvimento. Então, a união destas forças trará foco e dinâmicas próprias para as estratégias de negociações comerciais do Brasil com o exterior. Uma arregimentação de forças, insisto, mostrando importante mudança em nossa política exterior. Será menos ideológica e mais pragmática. Esse movimento vai fortalecer o comércio, abrir mercados, aumentar a concorrência e descortinar melhor mundo de oportunidades para os empreendedores brasileiros. Tudo isto haverá de se refletir inevitavelmente refletirá na nossa economia nacional. Esse primeiro movimento de novo estilo de diplomacia que está se instalando, a diplomacia comercial, evidentemente, incluirá o Mercosul.
Fala-se em reduzir o Mercosul de uma união aduaneira para uma zona de livre comércio. Mas em diversos aspectos, o Mercosul sequer consegue concretizar as liberdades que configuram uma zona de livre comércio. Tanta têm sido as travas ao comércio regional que atualmente estão em vigor. O Rio Grande do Sul conhece muito bem essa rivalidade, pois esperamos ter chegado o momento de repensar o Mercosul, que há tanto tempo esperamos que se concretize. Repensar e adequá-lo aos termos de sua verdadeira realidade, entendendo seus limites e benefícios. Para além desse bloco, também há muito trabalho. Infelizmente, o Brasil tem tradicionalmente se situado nas piores posições nos rankings sobre ambientes para negócios. Um dos fatores que responde por esse atraso é a pesada burocracia que dificulta nosso comércio exterior, as importações e as exportações. A título ilustrativo, segundo o ranking elaborado pelo Banco Mundial Doing Business, em 2016, a estrutura do comércio internacional do Brasil estava na posição 145, de um total de 189. O Brasil aderiu recentemente ao Acordo de Facilitação de Comércio da Organização Mundial do Comércio, também conhecido como o Acordo de Bali, de 2013. Esse acordo prevê compromissos que modernizam a gestão do comércio exterior, por meio de práticas mais ágeis das aduanas e das diversas entidades que atuam nas operações de comércio exterior. Agora que o novo ministro das Relações Exteriores tomou posse, poderá melhor influenciar a agenda, por exemplo, a agenda da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. E aí estamos diante de uma oportunidade para dar impulso político que faltava para tornar a agenda da facilitação do comércio uma prioridade para melhorar a inserção de nossa economia nas cadeias globais de valor. Percebemos que no comércio exterior os desafios são enormes e passarão, assim como passa a nossa diplomacia, por uma reorientação de conceitos, daqueles conceitos equivocados, como as estratégias de alinhamento ideológico com as iniciativas Sul-Sul, que não é o que nós precisamos. Com esse novo enfoque, abre-se a oportunidade de incrementar as negociações como a Grande Aliança do Pacífico, da qual ainda estamos fora, e nenhum esforço foi feito para nos colocar nesta parceria que haverá de dominar as relações comerciais do mundo. E buscar maior integração com os Estados Unidos e seus parceiros do NAFTA, México e Canadá. Entretanto, além de tudo, sabemos que precisamos resgatar a imagem do Brasil no exterior, tão arranhada pela deficitária gestão pública implementada em nosso país na última década. Por exemplo, as dívidas do Brasil com o pagamento de contribuições para organismos internacionais já superam a faixa de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Como noticiado pela Folha de São Paulo, agora no dia 18 de maio, o Brasil é o segundo maior devedor da ONU. A dívida do Brasil com a organização se encontra atualmente em cerca de 960. Se acha atualmente a dívida com a ONU em cerca de 960 milhões de reais, ou 275 milhões de dólares, de acordo com o relatório financeiro de maio da instituição. Igualmente, como já denunciamos aqui há algum tempo atrás nessa tribuna, o Brasil está em atraso em outras organizações internacionais importantes, como a Organização Mundial da Saúde e a Unesco, embora o pagamento dessas contribuições seja uma atribuição do Ministério do Planejamento, o que foi mais um erro de gestão dos governos do PT, e não do orçamento do Itamaraty. Esses atrasos prejudicam a imagem do Brasil e o trabalho de nossa diplomacia. Então, esperamos que o novo chanceler resolva mecanismos para garantir que o Brasil esteja em dia com os pagamentos de nossas contribuições, que são contribuições decorrentes dos tratados internacionais que assinamos com as organizações internacionais. Além disso,
Além disso, a imagem do Brasil também ficou prejudicada muito fortemente nos últimos tempos pelos atrasos de repasses de verbas ao exterior, dos cortes do orçamento do Itamaraty. Têm sido afetadas, por exemplo, atividades importantes como a assistência a brasileiros no exterior, a difusão cultural, a promoção comercial, além da participação, como já foi dito, do Brasil em negociações internacionais. Lembramos que o Itamaraty executa cerca de 90% do seu orçamento no exterior, 90%. O fato de operar em moedas estrangeiras torna o orçamento do Ministério vulnerável à oscilação cambial. A variação cambial acarretou queda brusca nos valores repassados aos postos no exterior. Os atrasos são de 4 meses, em alguns casos. Muitos estão recebendo avisos de cobrança dos valores atrasados, de aluguéis, imaginem só. O Brasil não paga o aluguel de suas embaixadas e consulados lá no exterior. Alguns funcionários no exterior estão tendo que tomar empréstimos bancários em moeda estrangeira para pagar despesas geradas por esses atrasos. Esses atrasos impedem os pagamentos de despesas necessárias ao funcionamento das representações no exterior, como disse, e da manutenção de funcionários nesses países, como salários de contratados locais, aluguéis dos postos, das residências dos servidores, contas de luz, água, telefone, etc. É uma realidade. Nossa diplomacia vem passando por muitos constrangimentos e há muito tempo. Acredito, então, que o realinhamento de forças, unindo comércio e política internacional, com ambas rumando em sintonia, com os mesmos propósitos, seja o início de uma guinada em nossa área externa. Como disse, as batalhas são imensas. Retornar nossa política aos moldes tradicionais do Itamaraty, agora direcionada também a vencer os desafios comerciais globais, abrindo mercados e inserindo o Brasil no comércio internacional como um importante player. Resgatar a imagem do Brasil, criando mecanismos efetivos de pagamento de nossas obrigações com os organismos internacionais. Por fim, dotar o Ministério de Relações Exteriores com um orçamento condizente com a sua importância e as suas obrigações. É um enorme desafio, mas dentro do Itamaraty podem estar caminhos que destravem instrumentos importantes que nos façam sair desta enorme crise. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Obrigado pela tolerância do tempo e a atenção de todos.